em 0 a 0. Uma avaliação do 0 a 0 e a ideia de poupar alguns titulares, Tencati, como o Éder, o Marcelo Hermes, o Wilker Anjo, o Claudinho, foi pensando no jogo de Cuiabá na quarta-feira. Primeiro sobre o 0 a 0. O que você achou do jogo e de jogar os dois times nos dois tempos? Olha, com relação ao 0 a 0, a gente nunca pode reclamar do empate, né? Quando você perde, você fala, putz, se tivesse empatado, hoje a condição nós continuamos líder ainda. Na última rodada a gente tem duas condições para terminar em primeiro, vencer ou empatar. Só dependemos de nós, o Marcílio acabou empatando no finalzinho com o Nação. Então eu acredito que o resultado ele foi bom, a gente sempre quer vencer, não conseguimos. Sabíamos do ímpeto também do Joinville, que precisava da vitória, até para uma situação de não cair ou brigar para classificar. Sabemos do ímpeto dele aqui em casa, né? Então fizemos o nosso melhor e não aconteceu o resultado, mas nós estamos satisfeitos com o geral. Pelo menos o empate nos dá essa condição de estar com 22 pontos, mantendo na liderança e para a última rodada diante da Chapecoense em casa e fazer nosso papel e terminar na primeira colocação que a gente estipulou, né? Com relação às mudanças, a gente precisa nessa fase e trabalhamos para que isso acontecesse. Por isso que a gente falou lá atrás de usar o máximo que a gente podia usar a mesma equipe, acumular gordura, ter o resultado, ter essa pontuação, porque a gente sabia que ia chegar o momento da Copa do Brasil, e esse momento é jogos apertados, jogos que exigem dinâmica. A gente tem visto surpresas na Copa do Brasil e o Criciúma não quer ter nenhuma surpresa. Respeitamos, né, o Operário de Várzea Grande, sabemos que eles vão dar o melhor deles, mas nós temos que se preparar da melhor forma possível. Então, a gente teve dois momentos. Primeiro, só vamos ver alguns jogadores e a qualidade deles e aquilo que eles podem produzir para o Criciúma jogando. Então não adianta eu vou dizer assim, eu vou passar quanto tempo no estadual sem algum jogador jogar partidas inteiras. Por isso que o Candelho fez mais uma partida inteira, por isso que Trauco fez mais uma partida inteira, Adriano recebeu a oportunidade de fazer uma partida inteira, começou no jogo, né? O próprio, de novo, o Eric, o Eli Edson, que não tinha jogado uma partida inteira, porque a gente precisa saber o que nós vamos poder extrair deles para que eles possam ajudar a gente no longo da temporada. Então, se tem um momento que a gente pode fazer essa avaliação, é só jogando. E é fazendo isso, até porque os intervalos de treinamento agora que abriu uma semana e mesmo assim com um tempo menor. E também pensando em jogos acumulados, né? A gente sabia que alguns jogadores fizeram uma minutagem alta de lá para cá, alguns a gente segurou em função dessa minutagem, né? Para que a gente pudesse ter eles mais soltos e totalmente preparados, voltados para o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil. Tencati, o Eli Edson, jogador que é da base, jogador jovem, mas hoje começa como titular pela primeira vez e mostra uma certa confiança, claro. Fez um bom jogo. Gostaria que tu falasse sobre o Eli Edson. Olha, fez aquilo que a gente pediu. A única coisa que às vezes confronta um pouquinho, né? O Barreto que ficou sacrificado, porque é uma zona mais do Barreto. Então a gente jogou o Barreto um pouco para frente. Vocês podem perceber que até o Barreto em algum momento assim meio perdido, porque ele está acostumado, né? Jogou uma temporada toda com a gente ali. Diante da necessidade a gente fez isso. Mas é isso que a gente vai pensar para frente, até para o jogo da Copa do Brasil, né? Mas o Eli Edson fez um bom jogo, bem organizado, lúcido, marcou bem, produziu quando teve a bola. Então a gente agora, e por isso que colocamos ele, porque a gente já tinha essa ideia, o que a gente ele pode oferecer para nós, para as próximas rodadas, até pelas ausências do Meritão ainda e do Barça agora que acabou até lesionando, né? Então o que ele pode oferecer junto com o Barreto ali. Então agora nós vamos avaliar, mas ele fez um bom jogo. Fez um jogo organizado, bem centrado naquilo que tinha que ser feito, então também gostei. Mas agora a gente vai avaliar essa conjuntura tática, né, geral, que a gente pode avaliar para a próxima rodada. E o Tencati, o Candelo, um jogador experiente, veio com uma certa expectativa. O que está faltando para ele engrenar? Adaptação ainda? O que você acredita que ainda está dando errado em relação ao Candelo e também explicar essa mudança no intervalo? Por isso que a gente deu mais uma partida para ele fazer inteira, né? Ele teve a oportunidade de jogar um jogo inteiro, que foi lá atrás diante do Marcílio. E até a gente teve uma derrota, né? E ele fez um primeiro tempo até regular, certo? Foi entrando ao longo das partidas, teve a infelicidade daquele jogo em casa diante do Brusque de acabar com um gol contra. Isso mexeu um pouco com a cabeça, normal, né? Mas ao mesmo tempo tem uma adaptação. Você imagina um jogador que está fora do seu país, está vivendo esse ano essa primeira vez assim no Brasil principalmente, tem uma responsabilidade com o clube, com os companheiros, então também é experiente, mas a gente ia saber lidar com ele, tirar o melhor dele, por isso que a gente precisava de novo colocá-lo em campo e agora entender. Eu já entendi alguns movimentos dele, já entendi alguns posicionamentos dele, então agora a gente vai poder tentar extrair o melhor dele. Talvez se não fez uma grande partida hoje, mas nós sabemos que a gente pode tirar dele mais e vamos trabalhar para que isso aconteça. De que forma as mexidas que você fez na formação inicial impactaram até no entrosamento e no desempenho do time hoje?
Não tem, a gente não. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês, no brasileiro, eu tenho que ter 2 times iguais. Sai um zagueiro, vai entrar outro zagueiro. Sai um volante, vai entrar outro. Não vai ter titular. O nível que a gente vai estar e a exigência que a gente vai estar, esse negócio de que, porque mexeu, porque titular, não esquece. E outra, todo jogo eu faço 5 substituições. Quantos por cento eu mexo na equipe? É 45%, quase 50% que eu mexo na equipe. Vamos dizer 44, 43, então a gente tem que acostumar com essa ideia. Eu tenho falado a respeito disso. Então hoje, mexe, então os atletas têm que fazer o entendimento. Quem não está tendo o entendimento da parte tática vai ter que melhorar. Se não melhorar, aí o espaço vai sendo perdido. Nós temos ainda jogadores que vão chegar, né, até o início do brasileiro, então esses atletas têm que se explicar agora porque estão recebendo a oportunidade, porque depois vai ficar mais difícil. Então, mas é importante isso, para a gente ter essa noção de que cada um pode entregar para nós dentro do nosso modelo de jogo. Cátia, você falou do Barreto ali no meio de campo e depois tirou o Felipe Matheus para a entrada do Marquinhos Gabriel. Queria que você falasse sobre essa substituição e se existiria a possibilidade de você colocar os dois, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel, nessa partida. Não, porque o Felipe, a gente já ia dosar Marquinhos e Felipe, o Marquinhos era até para entrar mais cedo, a gente até ponderou porque o clima desabou água, eu talvez nem ia colocar o Marquinhos, mas aí o Felipe, a gente optou por alternar, você viu que ele até trabalhou com uma bandagem no joelho, né? Então tem um incômodozinho ali de uma pancada que levou no treinamento. Então optamos assim, para não ter nenhuma surpresa também, não ter um desgaste elevado dele, por isso que fizemos a mudança. Cátia, no momento da alteração do João, o que foi pedido? Para compor uma segunda linha do meio campo ou para fazer uma linha um pouco mais avançada? Não, ele era um atacante para pisar na linha do lado direito, né? Então a flutuação dos dois por dentro, o Kaiser e o próprio Éder. Daquele lado esquerdo lá, quem ia fazer as amplitudes e profundidade era o Felipe, por isso que a gente trocou o corredor, levou o Felipe para lá e botou o Barreto para cá, e o João aqui com o pé na linha. E algumas alternâncias de movimento, né? Então também é importante isso, porque a gente tem trabalhado pouco com 3 atacantes. Então é necessário a gente avaliar o quanto que é produtivo isso, o quanto não é produtivo. Então a gente vai ter uma avaliação também a respeito disso, desses posicionamentos. E o João, sem a bola, era para ele balançar, ora para estar no volante, ora no lateral esquerdo que saía para jogar. E chegou um momento que o Joinville, se vocês perceberem, o cara que entrou do lado esquerdo aqui, ele não é lateral, ele é atacante. Então ele botou um atacante aqui e botou outro lá, então ele se demandou, ele se largou. Então, ele correu o risco, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha que marcar. Então por isso que houve uma necessidade grande até o final ali. Mas se o gramado continua, na minha opinião, nas condições que estava na entrada do Éder e do Renato Kaiser, a gente pode ter certeza, a gente teria aberto o placar, porque se viu que estava amadurecendo já a troca de passes, os movimentos. Já o Éder teve uma oportunidade, uma troca de passes com o Kaiser ali por dentro, poderia ter finalizado. Ele mesmo falou para mim, eu optei porque eu vi o Barreto entrando, eu optei pelo passe, ele saiu mais alto. Então estava se desenhando, mas aí depois veio o dilúvio e atrapalhou muito a sequência do nosso jogo, porque o nosso time é um pouco mais técnico, aí já estava o Marquinho, nós já tínhamos 3 atacantes, então aí não fluiu o nosso jogo. Não te passou pela ideia de colocar o Wilker Hansen ao lado do Rodrigo? O garoto Eric, nos próximos jogos, pode receber mais oportunidade de acordo com essa minutagem, essa rodagem que você está fazendo, até para ganhar mais entrosamento entre o Rodrigo e o Ángel, Tancati? Não, porque o Ángel, ele vinha de uma temporada passada que ele parou, o último jogo dele ele fez em final de novembro, né, com a seleção venezuelana. E depois ele não jogou mais. Então quando ele chegou aqui no Criciúma, estava bem fisicamente, né? Então a gente não teve um problema físico com ele, só que ele tinha minutagem de jogo muito baixa, porque já fazia 2 meses que ele jogava partidas oficiais. E não teve um tempo para ele adaptar, né? Porque o Maia machucou e caiu já no colo dele para ter que jogar. E ele já assumiu 3 partidas seguidas, né? E indo para sequência assim pesada, jogos acumulativos. Então a gente entendeu que essa semana era necessário fazer um trabalho diferente com ele, que é o que foi feito, da preparação física, todos esses que ficaram fora, e segurar esse jogo para que o próximo a ele dê sequência. Talvez lá contra a Chapecoense, vamos ver o nível de desgaste entre ele e o Rodrigo, talvez aí o Eric possa até ter uma oportunidade nova. E é bom que você vai dando minutagem para os jogadores, mas a ideia é essa, num primeiro momento agora, a Ángel titular do lado do Rodrigo, né, e segue, mas o Eric vai aparecer em alguns momentos. Cátia, a missão hoje foi cumprida, o time permanece líder do Campeonato Catarinense, mas quarta-feira vira a chave e tem Copa do Brasil, que tem as suas surpresas, né? Curitiba, Cruzeiro já foram eliminados. O que fazer para não ser surpreendido aí nessa primeira fase? É confiar nos processos que a gente está fazendo de trabalho, confiar na equipe, mobilizar os jogadores,
né, eles entenderem que futebol é bom porque ao mesmo tempo que oportuniza a gente ganhar, mas oportuniza o adversário. Às vezes é uma bola parada que entra, você toma o gol e você vai correr atrás. Nós já perdemos jogos assim. É uma bola alçada na área que alguém erra e aí o adversário aproveita. Então, nós sabemos que essas surpresas acontecem. O adversário, a gente tem acompanhado, né, a trajetória do trabalho dele no campeonato, o Mato Grossense, né? E ao mesmo tempo sabemos que é uma equipe que vai dar o seu melhor, fazer o seu melhor. E vai tentar nos surpreender. Então a gente tem que estar preparado, muito concentrado, e por isso que a gente se mobilizou para as 2 partidas agora, mas principalmente, inclusive hoje, algumas cabecinhas já estavam na Copa do Brasil de quarta-feira. Eu tenho em relação à partida que o Trauco fez hoje, uma avaliação sobre a atuação do peruano, ele que jogou o jogo inteiro pela primeira vez. Não, jogou o segundo isso, contra o Brusque ele jogou também. E ele, na minha opinião, fez um jogo regular. Ele é um lateral que é diferente do Marcelo. O Marcelo é mais de agredir espaço, mais de ultrapassagem, mais de profundidade. O Trauco já é um jogador de jogar com a bola no pé, mais de construção, tem bom passe, né? Então vocês vão observar que os movimentos dele sempre vão vir saindo da linha de 4 e ultrapassando, ou construindo por dentro, que é uma característica que ele tem forte também de bom passe. E aí ele vai ganhar um entrosamento agora com a equipe, né? Então eu sei que a gente, ao longo da temporada, vai poder explorar isso mais dele. Também é outro atleta que ficou desde a última convocação para a seleção peruana, né, sem jogar oficialmente, então chegou fisicamente um pouquinho mais abaixo dos demais, fez todo esse período e por isso que ele ficou esse período mais fora e agora está entrando, e a ideia é essas minutagens também, até para ter um revezamento com o Marcelo, porque nas laterais é um dos setores que a gente tende assim, ter mais revezamentos, laterais, volantes, né? Então no ataque também. Então, mexer menos na defesa e ao mesmo tempo no goleiro ou talvez no meio campo, mas a rotatividade maior nas laterais, até para ter performance, isso para frente vai acontecer. Ricardo, sobre o jogo de quarta-feira, o fato de ser na Arena Pantanal, que é um estádio de Copa do Mundo, vocês vão jogar lá na Série A também, acaba sendo, não diria uma vantagem, mas diminui a margem de erro de talvez ter uma zebra como a gente vê em outros jogos? Olha, teoricamente a gente tem uma condição de um gramado, de um ambiente muito favorável, mas o adversário também. Se vocês pegarem um dos resultados importantíssimos que o Operário de Várzea Grande teve, foi diante do próprio Cuiabá na Arena, num empate de 2-2. Então, temos que também abrir o olho. Então, mas com certeza nos oferece, pela maneira que a gente vem jogando, pela maneira que quando a equipe do Criciúma pega gramados bons, desenvolve bem seu jogo, pela troca de passe, pela evolução, pela agressividade. Então, nesse aspecto eu concordo, não tem como reclamar. Vamos estar jogando num ótimo ambiente. E cabe a nós ter que fazer um grande jogo, porque o adversário também quer. Ricardo, você falou dessa preparação para 2 times, né, por conta da Série A. Contra a Chapecoense, existe essa possibilidade da gente ter essa mescla novamente que teve hoje aqui contra o Joinville? Vai depender do desgaste do time e se na sequência eu tenho Copa do Brasil ou não. Porque naquela semana aberta após Chapecoense, na última rodada, a gente não tem a data. Teoricamente é para outra semana, Copa do Brasil. Mas se ela for em seguida a Chapecoense, nós vamos avaliar. Se não for, nós vamos usar contra o Chapecoense em casa o que nós tivermos de melhor para estar para o jogo também diante da Chapecoense. Ainda na pergunta do colega, Tencati, essa questão dos jogadores pendurados, né, para que não recebam o 3º amarelo para as quartas de final. Há uma preocupação em relação a isso? Vai haver uma conversa também com isso? Aí há a possibilidade de não ter nenhuma surpresa, talvez aí você freia esses jogadores. Acho que são casos ali de 2 jogadores que estão pendurados, se eu não me engano. Então, 2 ou 3, não me lembro agora. Então não vou falar nome, senão todo mundo vai ficar de orelha em pé já, até o adversário. Mas a gente tem sim, e a gente vai pensar para a última rodada diante do Chapecoense. E se ele tomar ali o 3º, aí o primeiro jogo do mata-mata ele não pode jogar. Então nós vamos pensar nisso também.